tarde, irmãos da Igreja Central de Jaguariúna e o pessoal espalhado por esse mundão de Deus. Nós hoje vamos ter uma sessão especial da Escola Sabatina Viva, junto com a Central de Jaguariúna e o UNASP São Paulo. Nós temos aqui conosco uma convidada muito especial, a nossa amiga, querida amiga, Dilma Paim. Dilma, se apresente para o pessoal. Olá, Teacher Mo, tudo bem? Oi, pessoal, como vocês estão? Desejo que estejam bem. Eu sou membro da classe de inglês lá do UNASP Campus São Paulo, onde o Teacher Mo foi o Teacher Mo por 1 milhão de anos lá, né, Teacher Mo? Ele fundou a classe de inglês e ficou lá e, enfim, ensinou muito a gente lá. Por isso que eu só chamo ele de Teacher Mo, não tem jeito. Mas obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu que agradeço você aceitar o convite. Um passarinho azul me falou que você anda trabalhando com refugiados. E a lição da Escola Sabatina dessa semana fala justamente sobre ajudando, auxiliando os necessitados. E na lição de terça-feira fala justamente sobre os refugiados e os imigrantes. Para começo de conversa, Dilma, qual que é a diferença entre refugiado e imigrante? Vamos lá, eu vou falar o que eu acho, tá bom? Você me corrige se eu estiver errada. Imigrante é quando a pessoa decide, por alguma razão pessoal, sair do seu país, né? E ela vai para outro lugar. O refugiado, ele também decide sair do seu país, mas por outros motivos. Por exemplo, por causa de guerra, por causa de fome, ou por causa de perseguição política, ou até mesmo porque para ter condições melhores econômicas, por exemplo. Sim, sim, exatamente. E você tem ideia de quantos milhões de refugiados existem nesse mundo hoje em dia? Olha, eu sei que são bastante, mas I have no idea, eu não tenho ideia, Teacher Mo. Ah, mas eu fiz um Google e eu vi que tem pelo menos pelas redes oficiais, provavelmente até haja mais, mas pelas redes oficiais, mais de 35 milhões de refugiados. Uau, Pessoas que é foram muita forçadas. gente. Exato. Forçadas a sair de suas casas, às vezes de uma parte do país para outro, e às vezes para outro país, seja por guerra, desastres naturais. É uma desgraça. Uhum. Muitos saem só Sim, com a roupa do corpo, mas, exato, exato. né? Então é uma É situação muito muito triste. difícil. Mas são pessoas que necessitam. Mas como que a gente pode ajudar? Então eu perguntaria para você, como você se envolveu como voluntária para ajudar os refugiados do Afeganistão? Olha, Teacher Mo, é muito engraçado, porque o Afeganistão é o país mais perigoso para se pregar o evangelho. Ou seja, é impossível pregar o evangelho lá. É impossível ir até lá, né? Ele faz parte da janela 1040. Mas Deus é tão incrível e assim, sei lá, que a janela 1040 veio até a gente. E Amém. vendo as reportagens sobre os afegãos específicos que estão chegando aqui no Brasil, e chegam 15 toda semana chegam 15, eu me interessei pelo assunto e aí eu falei, gente, eu não acredito. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam precisando de algumas coisas e tal. E eles estavam numa situação muito difícil no aeroporto. E aí eu conversei com o pessoal da classe de inglês e falei, gente, vamos fazer alguma coisa por eles, ajudá-los. E foi assim, foi desse jeito. Uau! E quais tarefas vocês realizam para apoiar os refugiados? Em princípio, quando a gente sentou e conversou, a gente falou assim: vamos ajudá-los com o idioma, né? Vamos ensinar português para eles, porque como a gente fala inglês, né, ou está aprendendo inglês e tal, a gente falou assim: a gente consegue ajudá-los. E só que aí a gente chegou lá com esse plano, corremos atrás de material, organizamos tudo, envolvemos a igreja de Guarulhos também, né? Tem vários voluntários da igreja de Guarulhos. Nós os envolvemos e a gente chegou lá e conversamos com eles. E aí a gente percebeu que não adiantava só ensinar o português. E aí a gente perguntou: o que vocês realmente precisam? Como a gente pode ajudar vocês? E aí eles falaram: nós, a gente está precisando de algumas coisas, né? E assim, coisas de necessidades básicas, Teacher Mo.
por exemplo, tem 2 bebês lá, então eles precisam de fraldas, roupas de bebê, não tem, o bebê, a mãe me pediu novamente esse sábado, se você conseguir roupas para o meu filhinho, eu agradeço. Bebê de 4 meses e o outro de 7. Nossa. Então, roupas para bebês, a gente conseguiu, graças a Deus, várias doações de absorventes, desodorante, eles precisam, creme dental, Uhum. essas coisas de Primeira necessidade de higiene necessidade, pessoal. né? Exato, exato. Aí pediram Poxa. também leite, nós levamos leite semana passada. Pediram, o que mais? Essas coisas mesmo. Pediu até ovos para gente. Só que agora E eu eles não sei estão como é que a gente vai hospedados arrumar ovos. aonde? Então, alguns deles foram para. Depois dessa reportagem, alguns deles foram para Ubatuba, outros para Praia Grande e outros, a Prefeitura de Guarulhos alugou um espaço, um prédio, né? Eu não sei como a gente chama, mas é um prédio que eles constroem em cima de, por exemplo, padaria, loja. Aí eles constroem um prédio e dividem em casas, assim. Então eles estão lá. É Poxa. um prédio novo e aí a prefeitura alugou e eles são atendidos lá. Estão E, morando lá, né? e quais são os aspectos mais desafiadores do seu trabalho com os refugiados afegãos? Uhum. O mais desafiador foi o idioma, né? Hum, O idioma deles não dá match com o nosso, assim, não tem uma palavra que você entenda que eles estão falando, nada. E também o que a gente está falando, eles também não entendem. Então, esse foi o maior desafio. Tem sido, né? Porque lá eles são mais ou menos 75, não chega a 80. E só 4 ou 5 deles é que falam inglês. Então, enquanto um desses 4 ou 5 não aparecem lá no espaço que a gente dá aula para eles, a gente fica um olhando para a cara do outro, assim, dando risada, né? Fazendo assim, porque nós não nos entendemos. Mas aí, isso não é barreira, porque a gente usa o Google Tradutor. É barreira, mas para começar alguma coisa assim, eles usam o Google Tradutor. Por exemplo, teve uma das afegãs, depois que recebeu todas as coisas que a gente entregou, ela não sabia falar inglês, né? Aí ela escreveu no Google Tradutor lá, agradecendo, e ela disse assim, muito obrigada por tudo que vocês brasileiros estão fazendo. O Brasil é muito acolhedor e vocês são muito gentis. Eu confesso que eu me emocionei quando eu li, porque ela escreveu e me deu para ler, então assim, foi bem interessante. E a maior barreira é essa, né? As outras uhum. coisas são da cultura mesmo, mas isso a gente já sabia, então a gente tenta evitar que seja uma barreira. A gente está respeitando eles, indo devagar e tal. Uhum. É uma barreira muito forte. Então, que conselhos você daria para outras pessoas interessadas em se envolver em trabalho voluntário? Olha, eu assim amo trabalho voluntário, eu faço isso desde que eu nasci. Eu gosto muito. Então, eu penso assim, Teacher Mo, algumas pessoas têm esse dom do trabalho voluntário, né? Veja Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a gente não tem 200 milhões de Madre Teresa de Calcutá, a gente tem ela e alguns poucos. Então, eu creio pessoalmente que seja um dom. Mas Deus tem nos orientado, e essa lição específica, e nós já tivemos outras também, mas de que a gente deve ajudar os necessitados, as pessoas que estão precisando. Então, algumas pessoas recebem esse dom, ou outros de nós, né, ou a maioria, ou todos, devemos fazer algo, de alguma maneira. Cada um deve procurar o que fazer. Tem gente que só vai orar, já está ótimo. Tem Hum. outros que não podem ir até o local, mas eles podem doar um dinheiro, eles podem doar produtos, eles conhecem pessoas, então, assim, com a influência deles, eles conseguem ajudar. Mas assim, Teacher Mo, eu creio que ninguém tem desculpa para dizer eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer nada. Se você consegue orar, já está ótimo, já está ótimo. Amém, amém, que coisa Amém. maravilhosa. E sabendo que eles são muçulmanos e nós temos a missão de proclamar Jesus, é possível falar de Jesus para eles? Não, não assim, né? Não assim. Ah, vamos chegar lá e os aspectos religiosos são extremamente diferentes. Só para você ter ideia,
Se eu falasse, nós somos filhos de Deus, já é ofensivo para eles, porque eles entendem que nós, seres humanos, somos criaturas de Alá, de Deus, né? Então, se eu falar que eu sou filha de Deus, eu estou ofendendo. Então, a gente não Uhum. pode falar isso, a gente também não vai chegar falando de Jesus, olha, você tem que aceitar Jesus, não tem que nada, a gente vai lá prover a necessidade deles, Uhum. da língua, né, do idioma, ou, e nesse caso também, das outras necessidades básicas de um ser humano. Sim. E qual é a nossa ideia? Orar por eles, e Deus sabe como agir no coração. Eles já perguntaram quem somos nós, né? Vocês são de onde? Vocês são de alguma ONG? Eles já perguntaram. Então, vai ficar registrado quem nós somos para eles. E no momento certo, Deus vai proclamar isso, ou lembrar, enfim. Mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Titimbo, que é interessante, é que eu tenho uma simpatia, um carinho muito especial por uma afegã. Eu gosto de todas, mas tem uma, a gente sempre se identifica mais com alguém, né? Uhum. E ela é super novinha, deve ter uns 26, 27 anos, eu converso inglês com ela que é a nossa intérprete lá, e eu até troco mensagens de WhatsApp com ela na semana, a gente conversa bastante. E eu perguntei para ela: o que vocês fazem durante a semana? Tem alguma mesquita por aqui, né? Em Guarulhos, aqui perto? Ela falou: não, aqui não tem nenhuma mesquita. E aí ela disse: mas eu fui a uma igreja cristã outro dia. Eu e meu marido fomos a uma igreja cristã. Legal, tal. Então eu entendi que ela está aberta, Amém. né? Ela está aberta. E talvez como ela tenha outras, né? E Uhum. aí a ideia é essa, a gente vai procurando, vai pesquisando, conversando, se aproximando deles com carinho, com respeito, claro, e com testemunho, né? Às vezes a gente não precisa falar de Jesus, a gente só precisa mostrar, né? A gente até vai convidar esse casal de afegão para ir almoçar com a gente, para a gente Que ficar legal. mais próximo ainda. Muito, muito legal. Uma experiência maravilhosa. Muito obrigado Maravilhosa. por você compartilhar com a gente aqui da Igreja Central de Jaguariúna e Eu com que todos que estão agradeço. assistindo aqui por esse mundão afora, né? E Uhum. temos que aprender a fazer o bem sem olhar a quem, né? E pôr Sem em olhar a prática. quem. E isso é Exato, uma exato. maravilhosa. Dilma, agradeço muito a sua participação, que Deus abençoe esse seu ministério, abençoe você na sua vida, nos seus planos, e que você continue sendo uma Madre Teresa de Calcutá por um longo e longo tempo. Ai, Wish, quem me dera. Mas a gente gosta de ajudar e eu não estou sozinha, viu? A classe de inglês do NASP tá lá comigo, Badu, Zildo, Alessandra, Serifo, Persela, a Elsa, todos estão lá com a gente trabalhando e ajudando. Maravilha, maravilha. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, meus amigos, e voltaremos com mais experiências sobre como pôr em prática missão de Deus, minha. Minha missão. Exatamente. Boa noite para todos. Bye bye.